Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de começar esse vídeo aqui sobre o Vorcaro, eu só queria trazer dois pequenos esclarecimentos, que às vezes eu falo algumas coisas no vídeo, eu não sei se eu estou me expressando muito mal, pode ser, às vezes eu posso estar fazendo muito vídeo, né, que eu tenho uma vida muito corrida, ou se as pessoas não entendem bem o que eu falo, tá? Eu falei no vídeo chamado assim, Netanyahu está morto, inclusive tem interrogação, que é uma pergunta, onde eu mostro os rumores sobre a morte dele, a inteligência artificial. Inclusive hoje eu sei que a inteligência artificial ela é usada para impedir a localização dele, tá? E algumas pessoas falaram que eu falei que o Netanyahu estava morto. Eu não falei isso no vídeo, eu só mostrei os rumores. E aí depois eu falei claramente, ó, eu, Ronaldo, para mim, na minha opinião, o Netanyahu está escondido em algum bunker. Porque é normal em guerra isso. Quando você está numa guerra, é normal você esconder o líder do país, que ele tem que conduzir o país durante a guerra. Até por uma questão de segurança. No vídeo eu falei tanto ele quanto o Motijaba lá, Khamenei, né, que eles estariam escondidos, porque Israel prometeu matar o novo líder supremo do Irã. O Irã prometeu matar o Netanyahu. Então eles, como são líderes, geralmente eles ficam escondidos. Então foi o que eu falei no vídeo, tá lá. O vídeo tá público, tá aí no canal, qualquer pessoa pode ver, e se alguém quiser eu ainda corto o pedaço do vídeo e mostro. Mas tem pessoas aí que veem até com comentários agressivos, dizendo que eu falei que ele tinha morrido. Eu digo, eu não falei isso no vídeo. Tá público o vídeo, tá? E no vídeo do Mojitaba, que eu falei sobre ele ser gay, ali é uma reportagem do Washington Post, tá? Eu só li a reportagem, expliquei o conteúdo, e eu falei que essa reportagem foi canalha, foi baixo nível, que é baseada em poucas evidências. Ah, porque o cara fez um tratamento para disfunção erétil e casou tarde. Eu falei, isso não prova nada, também tá no vídeo, tá? Se alguém quiser eu corto, isolo e mostro. Então é complicado, que às vezes eu falo algumas coisas no vídeo, tem pessoas que entendem o oposto, ou pelo título, ou pelo banner, ou porque não viram o vídeo todo, ou porque viram o vídeo e não entenderam o vídeo, tá? Então só esses dois esclarecimentos, tá? Eu recomendo que as pessoas vejam com calma o vídeo, tá? Porque é o mesmo que eu falar assim no vídeo, eu gosto do Lula, Lula é legal pra caramba. Aí chegar alguém nos comentários e falar, por que você odeia o Lula, Ronaldo? Vocês estão entendendo? A pessoa entende o oposto do que eu falei no vídeo. Tá? Então vamos ser cautelosos, pessoal, que às vezes títulos, banners, eu coloco para chamar atenção, sim, eu já falei isso. Que é por isso que a esquerda não cresce na internet, né? Porque a esquerda não sabe usar o algoritmo. Então quanto mais chamativo eu colocar o título e o banner, é melhor. Porque mais pessoas vão ver o vídeo. Agora, tem que assistir o conteúdo do vídeo para ver o que eu estou falando no vídeo, tá? Que nem, por exemplo, quando eu faço um vídeo sobre o Bolsonaro, às vezes eu coloco mito em vez de Bolsonaro. Por que você coloca mito, Ronaldo? Primeiro que Bolsonaro é um mito mesmo, tá? Que mito vem do grego, significa mentira. Daí vem a palavra em português mitomania, que é mania de mentir. E o Bolsonaro é mitomaníaco. Então mito é uma mentira. Daí que vem a palavra também mitologia, aquilo que não é real, que não é verdade. E segundo, que se eu for colocar no título ou no banner aqui do canal, entre a palavra Bolsonaro, que tem várias letras, ou mito, que são só 4 letras, é claro que eu vou optar por mito, porque mito é mais curtinho. Senão eu tenho que mudar todo o layout aqui do coisa para tentar colocar um nome enorme que é Bolsonaro. Bolsonaro, 9 letras. Então é mais fácil eu colocar mito. Você está colocando mito porque você gosta dele. Não, eu acho ele um mito mesmo, no sentido de mentira, que é o sentido cru da palavra. E eu coloco às vezes mito porque 4 palavras é menor que 9. Então cabe melhor aqui nos banners, tá? Então acho que a esquerda tem que abrir os olhos um pouquinho também, porque a direita está anos-luz na nossa frente, tem mais views. Eles conseguem atingir muito mais pessoas porque eles sabem usar o algoritmo, tá bom? Fica a dica aí. Agora eu vou falar do Vorcaro, pessoal. Nos contatos do Vorcaro apareceu o número do Chupetinha. Isso já tinha aparecido antes, tá? Já tinham falado que ele estava no WhatsApp dele. Só que agora com essa nova informação, ele está no WhatsApp Business do Vorcaro, que é negócios, business. Que é estranho, né? O Chupetinha nega, ele fala que não sabe como ele conseguiu o contato dele, mas só que eles têm um amigo em comum, que é o André Valadão, mas que ele nunca trocou mensagens com o Vorcaro. Bom, só que o Chupetinha também andou no jato dele, né, naquele jatinho, pelo menos umas 10 viagens no segundo turno fazendo campanha pro mito. E aí, como é que fica? Fora que o assessor do Chupetinha, que também foi sócio dele, que foi o vereador mais votado de BH, com a ajuda do Nicolas, esse cara também está nos contatos do Vorcaro. Complicado, né? E sabe quem apareceu nos contatos do Vorcaro? Flávio Bolsonaro. É o pré-candidato do mito, Flávio Bolsonaro. Estava lá nos contatos dele. O que nós vamos fazer agora? Prender o Lulinha, é claro. Tem que prender o Lulinha. O Lulinha que é o cabeça disso tudo. Parece piada, mas é isso que está acontecendo. O André Mendonça blindou o Vorcaro na CPMI. E é o mesmo André Mendonça que estava discutindo com a Polícia Federal esses dias para prender o Lulinha. Lulinha não está nos contatos do cara, mas tem que prender o Lulinha.
não recebeu um centavo do cara, não está nos contatos, não é do meio político, mas tem que prender o Lulinha, enquanto que o Vorcaro ele protege. O André Mendonça tomou mais uma decisão, né, interferindo na CPMI. Claro, ele não tinha que se meter nisso, né, ele é do Supremo, impedindo que se vaze todas as mensagens do Vorcaro que estão num tal de cofre forte. Por quê? Porque nessas mensagens descobriram-se vídeos de surubas, orgias. O Vorcaro, quando ele estava no auge, ele convidava autoridades, políticos para festas e surubas na sua casa, onde ele contratava garotas de programa. Alguns têm falado até em exploração sexual, não sei se isso procede, mas falaram. E ele filmava essas festas, para depois chantagear essas autoridades. Homens casados, políticos, cidadãos de bem, né? Deus, pátria, família. Mas estavam tudo lá na putaria, vai saber o que rolava lá entre bebidas e drogas também. E ele gravava isso para chantagear essas autoridades, o que é muito comum também no meio político. Você lembra que o Moro também gravava autoridades de uma tal de festa da cueca? Se você não fizer o que eu quero, eu vou jogar o vídeo da festa da cueca. Isso é comum em políticos canalha, né? Aquelas raposas da política, chantagear. Então o Vorcaro tem esses vídeos e o André Mendonça falou que a Polícia Federal tem que separar esses vídeos íntimos, alegando proteger a vida privada do Vorcaro. Mas não é bem vida privada, né? Se envolve dinheiro público, é do interesse público, né? Mas o André Mendonça está dando essa proteção para ele, enquanto que o Lulinha ele queria prender. E já tem muito político aí em Brasília, sabe, que já está sem dormir. São homens casados, tem um eleitorado conservador, cristão, fiel, já estão aí sem dormir, com o perigo desses vídeos vazarem, tá? Imagina quem que não está nesses vídeos aí. E vai saber o que não rolava nessas surubas, né? Enfim. Então, por causa disso, o André Mendonça se meteu de novo na CPMI, fazendo uma meia proteção ao Vorcaro, tá? Sendo que o Vorcaro é o principal, né? É o dono do Banco Master. Isso aí eles não falam, né, pessoal? Enfim. O Vorcaro também apareceu nessas mensagens dele, que o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, que também está protegendo os corruptos, o Carlos Viana doou 3,9 milhões, acho que foi 3,9 para a Igreja da Lagoinha, tá? Ele disse que foi por caridade, que ele destina aquele dinheiro para o social, que não sei o quê. É engraçado, né? Para o Padre Júlio ninguém dá um centavo. Para religiões de matriz africana também não. Tudo vai para a Lagoinha, é só a Lagoinha que faz caridade no Brasil. Sendo que o Padre Júlio faz muito mais caridade do que o André Valadão, gente. O André Valadão vai lá comprar na Gucci, não sei o que, lá nos Estados Unidos, em loja cara. É porque aí tem. Tanto que o André Valadão fechou uma das sedes da igreja dele, tá? Eu não sei o nome da sede, acho que é Boulevard ou coisa assim, mas ele fechou uma das igrejas por causa desses escândalos. Ele já tinha cancelado aquela fintech que eles tinham criado, que a polícia suspeita que é para lavar dinheiro, agora ele cancelou isso daí também, tá? Então aí tem, pessoal. Aí tem, sabe? Mas tem que prender o Lulinha que é o alvo. Por falar em Lulinha, o Lulinha essa semana, ele admitiu, depoimento com a Polícia Federal, que ele realmente teve viagem paga para Portugal e os custos de viagem pelo Vorcaro. Você lembra que o Metrópolis fez essa matéria, eu desci a lenha, falei que eles tinham ouvido de amigos do Lulinha? Então, o advogado dele também deu uma entrevista e falou que realmente ele fez essa viagem, custeada pelo Vorcaro, que o Vorcaro tem uma clínica que ele quer trabalhar com cannabis medicinal, essas coisas. E o Lulinha, por ser biólogo, ele foi convidado para dar opinião. Só apesar que o Lulinha não é botânico, né? Apesar da botânica ser um dos ramos da biologia, mas não é bem a especialidade dele. Mas ele foi, teve viagem paga, e o advogado do Lulinha falou que... Então o advogado falou que não teve nenhum negócio fechado, que não teve nada, mas vocês sabem que isso aí vai ser usado politicamente, né? Os bolsonaristas vão espalhar isso aos quatro ventos, vão descer a lenha nele. E também na época, pessoal, o Lulinha não sabia quem que era o Vorcaro, se era um cara do bem, se era não, se não sabia de Banco Master, desses envolvimentos, desses esquemas, ele não tinha a menor ideia de nada disso. Mas vão usar isso aí politicamente, né? Com certeza para tentar prejudicar o Lula e o Lulinha. Enfim, pessoal, quando esse cara abrir a boca, o que vai ter de política aí, principalmente da direita, porque até agora não apareceu nenhum de esquerda, que vai ter problema e dificuldade não está no gibi. Algumas pessoas comentaram no meu outro vídeo que ele pode fazer uma delação falsa só para acusar o Lula. Bom, hoje em dia não é mais assim, pessoal. A delação mudou muito da época do Lula para hoje. Que nem o Palocci, que fez uma delação impossível do Lula. Hoje, para um juiz autorizar uma delação, validar, né, no caso, ele tem que ter evidências e provas. Que nem o Mauro Cid. O Mauro Cid ajudou as investigações. Olha, esse aqui é o general fulano, esse aqui é o Bolsonaro, esse aqui é não sei quem. Então o Vorcaro, se quiser fazer uma delação, ele vai ter que colaborar com as investigações e ele não pode mentir. Porque se ele criar uma mentira fantasiosa, por exemplo, eu tive com o Lula no dia 18 de dezembro de 2023. A Polícia Federal pode buscar a agenda do presidente e falar, porra, o cara estava na China, encontro oficial com Xi Jinping, salas fechadas. Como é que você teve com o Lula?
Vocês estão entendendo? Isso é um exemplo hipotético. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia não funciona mais assim, entendeu? Você pode falar qualquer besteira que nem o Palocci falou para tentar sair da cadeia. Não, hoje em dia a delação está um pouco mais séria. Agora, se ele mentir, o juiz invalida a delação dele e ele continua preso. Claro que ele vai ser julgado, tal, mas aí que ele não vai sair mais da cadeia. Que nem o Cid. O Cid quase teve a delação dele invalidada quando ele falou merda. Que ele desabafou, que estavam querendo pegar o Bolsonaro, que não sei o que. Quase, foi por um triz. Então, se o Vorcaro decidir fazer uma delação, ele vai ter que ser honesto, porque senão pode ser pior para ele, tá bom? Então vamos aguardar os desdobramentos aí das investigações, dessa nova... Vamos aguardar e ver que bicho que vai dar, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Considere entrar na lista de avisos que eu tenho, o WhatsApp, Telegram. Tem um grupo aqui no WhatsApp. Quem quiser colaborar com o canal tem QR Code, tem Pix na descrição, pode dar uma ipada no vídeo. Compartilhe nos grupos e comente também, que isso dá engajamento. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até agora. Paz a todos.